leitores! Você está no Entre Resumos e Resenhas com Cíntia Souza, Cíntia com TH, viu? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a expressão complexo de vira-lata. Com certeza você já ouviu, mas sabe de onde ela veio? Quer saber? Então fica comigo! O termo complexo de vira-lata foi usado pela primeira vez pelo escritor e jornalista pernambucano Nelson Rodrigues em uma de suas crônicas futebolísticas. Mas foi em 1958, durante a Copa do Mundo daquele ano, que Nelson Rodrigues criou o termo complexo de vira-lata, que seria usado até hoje. Você encontra a crônica completa na internet. Eu achei no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e imprimi para ler aqui para vocês. Cheia de anotações, como vocês podem ver. Vou fazer do Scratch o meu numeroso personagem da semana. Scratch aqui é um termo para seleção. Os jogadores já partiram e o Brasil vacila entre o pessimismo mais obtuso e a esperança mais frenética. Nas esquinas, nos botecos, por toda parte, há quem esbraveje. O Brasil não vai nem se classificar. E aqui eu pergunto, não será esta atitude negativa o disfarce de um otimismo inconfesso e vergonhoso? Então ele questiona aqui se esse desânimo e essa desesperança pela seleção brasileira não é, na verdade, uma espécie de vergonha em torcer por ela. Por que isso acontece? Eis a verdade, amigos. Desde 1950 que o nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo. A derrota frente aos uruguaios na última batalha ainda faz sofrer, na cara e na alma, qualquer brasileiro. Foi uma humilhação nacional que nada, absolutamente nada, pode curar. Então ele está fazendo referência aqui à Copa que aconteceu em 1950, aconteceu aqui no Brasil, e o Brasil foi para a final, jogou contra o Uruguai, mas perdeu. Dizem que tudo passa, mas eu vos digo, menos a dor de cotovelo que nos ficou dos 2-1, que foi o resultado, né? Então o Brasil perdeu de 2-1 para o Uruguai. E custa crer que um score tão pequeno possa causar uma dor tão grande, o tempo em vão sobre a derrota. Disse-ia que foi ontem, e não há 8 anos, que aos berros Obdúlio era o volante da seleção uruguaia, arrancou de nós o título. Eu disse arrancou como poderia dizer extraiu de nós o título como se fosse um dente. Então ele está trazendo aqui a ideia de que a seleção uruguaia arrancou das nossas mãos a taça, porque era praticamente nossa, era um jogo praticamente ganho. Inclusive o Brasil poderia simplesmente empatar com o Uruguai e seria o vencedor, e mesmo assim não conseguiu. E hoje, se negamos o Scratch de 1958, não tenhamos dúvida, é ainda a frustração de 1950 que funciona. Então os brasileiros estavam traumatizados com a seleção de 1950 que perdeu a Copa aqui no Brasil. Gostaríamos talvez de acreditar na seleção, mas o que nos trava é o seguinte, o pânico de uma nova e irremediável desilusão. E guardamos para nós mesmos qualquer esperança. Só imagina uma coisa, se o Brasil vence na Suécia, então a Copa de 1958 ia ser na Suécia, e volta campeão. A fé que escondemos, a fé que negamos, rebentaria todas as comportas e 60 milhões de brasileiros iam acabar no hospício. Olha só, aula de geografia também, né? Sabemos que em 1958 havia 60 milhões de brasileiros no país e hoje já somos mais de 200 milhões, como a população cresceu, né? Aí ele escreve mais um parágrafo aqui falando dessa esperança que ele tem, apesar de ter vergonha de dizer que ele tem esperança, e eu vou pular para o próximo parágrafo. A pura santa verdade é a seguinte: qualquer jogador brasileiro, quando se desamarra de suas inibições e se põe em estado de graça, é algo de único em matéria de fantasia, de improvisação e de invenção. Em suma, temos dons em excesso. Então ele vem falar aqui das qualidades dos jogadores brasileiros, que eles têm criatividade, invenção. E só uma coisa nos atrapalha e por vezes invalida as nossas qualidades. Quero aludir ao que eu poderia chamar de complexo de vira-latas. Estou a imaginar o espanto do leitor. O que vem a ser isso? Eu explico. Então ele usa aqui pela primeira vez o complexo de vira-lata e ele acredita que é esse complexo de vira-lata que atrapalha os jogadores brasileiros. Por complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Então ele explica aqui o que é o complexo de vira-lata. É esse sentimento de inferioridade que nós brasileiros sentimos em relação ao que é estrangeiro. Achamos sempre que o que vem de fora é melhor do que o que é nacional. Isso em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos os maiores é uma cínica inverdade.
Em Wembley é um estádio de futebol que fica na Inglaterra, onde aconteceu um amistoso entre Brasil e Inglaterra, e o Brasil perdeu. Em Wembley, por que perdemos? Porque diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de humildade. Jamais foi tão evidente, e eu diria mesmo espetacular, o nosso viralatismo. Já na citada vergonha de 1950, éramos superiores aos adversários. Além disso, levávamos a vantagem de um empate. Pois bem, e perdemos de maneira mais abjeta, de maneira mais nojenta, por um motivo bem simples, porque o Obdúlio nos tratou a pontapés como se vira-lata fôssemos, e aqui na nossa casa, né? Então, é possível perceber esse sentimento de inferioridade com relação aos produtos culturais. Quantos brasileiros não criticam o cinema nacional? Muita gente menospreza os filmes que são produzidos aqui no Brasil. Isso serve também para as músicas, né? Tem gente que só escuta música estrangeira e não escuta música nacional. Isso serve para a literatura também. Eu, por exemplo, tenho muitos alunos que são leitores. Quando eles terminam a atividade, eles pegam um calhamaço enorme da mochila e começam a ler. Mas quando eu vou ver a capa, todos são livros estrangeiros. Então, os meus alunos que leem, só leem literatura estrangeira. É por isso que quando eu vou trabalhar literatura na sala de aula, eu só seleciono literatura nacional. Porque é importante que eles aprendam a valorizar o que é local também. Eu vos digo, o problema do Scratch não é mais o futebol, nem de técnica, nem de tática. Absolutamente, é um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-latas e que tem futebol para dar e vender lá na Suécia. Uma vez que se convença disso, ponhamos-nos para correr em campo e ele precisará de 10 para segurar, como o chinês da anedota. Insisto, para o Scratch, para a seleção, ser ou não ser vira-latas, eis a questão. Então, ele coloca aqui, quando o brasileiro parar com esse vitimismo e essa ideia de se achar inferior aos outros, ao que é estrangeiro, a vitória vem com facilidade. E foi isso que aconteceu, né? Afinal de contas, o Brasil ganhou a Copa de 1958. Foi a primeira vitória do Brasil. E aqui ele termina fazendo referência ao clássico de Shakespeare, né? Hamlet, a peça de teatro Hamlet, em que o ser ou não ser se torna ser ou não ser vira-lata, eis a questão. Então é essa a crônica que deu origem ao termo vira-lata. Você conhecia? O que achou da crônica? Se Nelson Rodrigues estivesse vivo, vendo a seleção de 2026, o que ele diria? Que outro termo provavelmente ele criaria? Se você gostou, não deixe de curtir e te vejo no próximo vídeo.